2 Coríntios capítulo 12, a visão de Paulo, diz assim o texto: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está defendendo o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele está combatendo algumas pessoas na igreja de Corinto que se achavam super apóstolos. Esses homens que estavam lá na igreja de Corinto, eles ficavam caluniando, ficavam se levantando contra o ministério do apóstolo Paulo, e eles ficavam se achando, eles pensavam que era alguma coisa, eles ficavam se exibindo, se vangloriando de algumas coisas da aparência, do exterior. E Paulo está escrevendo à igreja de Corinto: meus irmãos, como que vocês podem aturar pessoas como essas, estes, entre aspas, superapóstolos, que se dizem, se auto-intitulam superapóstolos? Eles acham que são mais ousados, que são mais poderosos, que são mais santos. Esses homens que ficam atacando o meu ministério, esses homens que estão enganando e explorando vocês. E Paulo vai defender: olha, essa igreja aí foi nós que evangelizamos, nós que abrimos, nós sofremos mais do que eles, nós pregamos mais do que eles, nós trabalhamos mais do que eles, e hoje eles estão aí arrancando o dinheiro de vocês, dando um de artista, um de famoso aí com vocês, e nós, que somos seus pais na fé, o apóstolo Paulo com seus companheiros, não exploramos vocês e nem abusamos de vocês, e vocês têm tolerado esse tipo de obreiro no meio de vocês. Então, se for para se gloriar, então chama todos esses super apóstolos aí, esses obreiros aí que acham alguma coisa, e manda eles vir debater comigo. Pega o ministério deles e compara com o meu ministério. Então Paulo começa: olha, eu vou ser um insensato agora, já que eles estão se vangloriando na carne e vocês estão babando aí, achando que é alguma coisa, então eu vou ser insensato, também eu vou começar aqui a me vangloriar na minha carne. Então Paulo vai dizer: se eles são judeus, eu também sou da tribo de Benjamim. Se eles são formados na lei, eu também aprendi aos pés de Gamaliel, zeloso da lei, persegui a igreja. Então Paulo começa a dizer, a divulgar quem ele é, o seu trabalho, o seu ministério. É claro,
Não é porque Paulo é orgulhoso e quer se exibir, se mostrar. Mas Paulo disse: agora, já que vocês estão admirando esses homens falsos, eles só se vangloriam no exterior, mas no interior não. Então eu vou dizer quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, e vocês comparem para ver quem é melhor, quem é mais usado, quem é maior. Paulo não estava se exibindo. Paulo começou a falar do trabalho que ele fez, do preço que ele pagou, mas no sentido de testemunhar aquela igreja, que esses homens aí, que se dizem superapóstolos, eles não pagaram preço nenhum. Não foram eles que abriram a igreja, não foram eles que começaram a obra, e agora eles estão explorando e abusando vocês. E nós que somos o pai de vocês na fé, não exploramos vocês, não abusamos de vocês, e nós temos a marca dos apóstolos, sinais, maravilhas e prodígios, que eles não têm. Ou seja, em tudo nós superamos eles. Eles ficam se vangloriando na carne, e eles não têm motivo nenhum de se vangloriar. Agora nós, o apóstolo Paulo junto com seus cooperadores, sim. Então ele vai dizer: é necessário que eu continue a me gloriar com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Paulo está falando que é necessário ele se gloriar neste momento. Se gloriar como? Passando as visões, as revelações, falando do preço que ele pagou, falando dos sofrimentos que ele passou, falando do trabalho que ele iniciou, que ele ganhou aquelas almas, que ele batizou aquelas almas. Então nesse sentido ele estava se gloriando, mas não porque ele queria fazer propaganda de si mesmo, mas porque era necessário ele falar isso para se defender dos ataques desses homens lá de Corinto. Então aqueles homens estavam falando um monte de coisa de Paulo, acabando com o ministério de Paulo. Então Paulo, para se defender, teve que se gloriar, porque foi necessário. Ele teve que falar: eu ganhei esse tanto de alma, eu expulsei esse demônio, eu curei esses enfermos, eu abri essas igrejas, eu sempre trabalhei, nunca pedi nada para eles, e esses daí que não fez nada tá arrancando dinheiro de vocês. Então ele teve que se vangloriar para a sua defesa, para defender o seu ministério, o seu chamado, o seu apostolado, e desmascarar aqueles que nada fazem e ainda fica dando um de famoso e arrancando dinheiro dos coríntios. Então é necessário que eu continue me gloriando, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo era um homem, meus irmãos, que recebia visões e revelações, e ele então vai passar as visões e revelações de Deus, porque é necessário para ele defender a sua intimidade com Deus, o seu chamado com Deus, o seu apostolado diante daquela igreja, porque os homens daquela igreja estavam atacando Paulo, alguns pregadores de lá, que se diziam superapóstolos. Eles se diziam superapóstolos, falavam mal de Paulo, mas Deus não aprovava ele com sinais, maravilhas e prodígios, mas Paulo Deus aprovava. Eles falavam de Paulo, mas Deus dava visão e revelação tremenda para Paulo, para eles não. Eles falavam mal de Paulo lá, mas Paulo, quando ia lá, não pedia dinheiro nenhum para eles. As outras igrejas que sustentavam ele, e às vezes ele trabalhava fazendo tenda. Agora aqueles lá ficavam, não abriram nenhuma igreja, não estavam lá no início, e agora ficavam arrancando dinheiro daquele povo. Falava mal de Paulo, mas Paulo é que foi lá evangelizar, fazer as concentrações, o ponto de pregação e abrir aquela igreja. Eles chegaram depois. Então quem são eles para falar de Paulo? Só que eles estavam conseguindo fazer a cabeça daquela igreja contra Paulo, porque Paulo não estava lá presente. Paulo estava viajando na obra missionária. Então Paulo vai escrever cartas, e nessas cartas então ele vai falar: vou passar as visões e as revelações, que são marcas de uma pessoa, de um homem que é aprovado por Deus. Louvado seja Deus. E esses sinais seguirão os que creem. Deus vai dar visão e revelação para a tua igreja. A igreja vai receber visões e revelações. Você, irmão e irmã, vai receber
visões